Olá, pessoal. Eu sou o professor Fabiano e hoje vou falar sobre a importância da cultura para a sociedade. Mas afinal, o que é cultura? Nunca virei por mim, eu só ouço falar. A resposta para essa pergunta é bastante complexa, pois a cultura se ramifica por diversos campos, porém vamos tentar compreendê-la no decorrer deste vídeo. Começando então pela origem da palavra, que vem do termo latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Por isso, o termo também está associado a outras palavras, como a agricultura, que trata do cultivo e crescimento das plantações. Em resumo, podemos dizer que a cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religiões, línguas, hierarquia, relações especiais, noção de tempo, conceitos de universo. A cultura também pode ser definida como o comportamento por meio da aprendizagem social. Então, com base nesse conceito, o britânico Edward define a cultura como todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Assim, então, essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e torna-se o foco central da antropologia, a área que estuda o comportamento do ser humano. Aqui, então, se destaca a importância da cultura para a sociedade, pois, assim como o britânico Edgard nos apresenta aqui na sua explanação, coloca a cultura como uma poderosa ferramenta até para a sobrevivência da humanidade, pois assim todo o conhecimento que eles obtinham vai passando de geração a geração. Já na visão da sociologia, a cultura apresenta o conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. Então, segundo a sociologia, o que ocorre é que, a partir da necessidade humana, vão se modelando e criando padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. Aqui é válido e importante lembrar que nenhuma cultura deve ser considerada superior à outra, e simplesmente o que existe são diferenças culturais entre os diversos grupos sociais. Assim, ao fazer juízo de algum valor sobre algum aspecto externo à sua cultura, podemos estar sendo etnocêntricos. O etnocentrismo ocorre quando consideramos nossos hábitos ou condutas superiores a outros, e isso pode gerar preconceito não fundamentados. Devemos entender que existe uma diversidade de cultura, seja ela dentro de um grupo específico, ou até mesmo em uma comunidade, ou na sociedade como um todo, e deve ser respeitada. Por isso, a cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social,
incluindo a língua, as comidas típicas, as regiões, música local, arte, vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. Deste modo, a cultura é considerada como uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou de uma sociedade, que são formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural, onde os elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando-se assim uma identidade cultural, na qual a cultura brasileira, por exemplo, é conhecida por sua grande mistura de povos, as grandes festas, como o carnaval, a diversidade musical e até mesmo pelo bom futebol apresentado. Mas, assim, acaba sendo errado dizer que todos os brasileiros, assim como os cidadãos de outros países, possuem o mesmo comportamento ou reproduzem a mesma cultura pela qual o seu país é conhecido. Isso porque cada estado ou pequena região possui sua cultura típica local, como diferentes comidas típicas, estilo de músicas, comportamento, dialetos, entre outros aspectos, que cria a identidade de um determinado grupo social. A cultura é também um mecanismo cumulativo, por quê? Por as modificações trazidas por uma geração passa à geração seguinte. Ela perde e incorpora outros aspectos numa forma de melhorar a vida das novas gerações e de acrescentar novos elementos. Sendo assim, a cultura está sempre em transformação, motivada, em grande parte dos casos, pela troca entre diferentes povos. Aliás, é impossível falar de cultura sem falar de troca, aspecto que caracteriza as culturas ao redor do mundo. Então, pessoal, para que pudéssemos assimilar o conteúdo até aqui, eu compus uma música a respeito do tema. Trata-se de uma paródia da música Que País é Esse? Legião Urbana, e ficou mais ou menos assim. O que é cultura? O que é cultura? O que é cultura? É o conjunto de tradições, crenças e costumes que determina o grupo social, comunidade ou nação. O que é cultura? 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 Identidade de todos vós, comportamento e atitudes que é passada com muito amor de geração a geração. O que é cultura? O que é cultura? O que é cultura?
que é cultura? O que é cultura? É o conjunto de tradições, crenças e costumes, determina grupo social, comunidade ou nação. O que é cultura? O que é cultura? O que é cultura? O que é cultura? Identidade de todos povos, comportamento, atitude que é passada com muito amor, geração a geração. O que é cultura? O que é cultura? O que é cultura? O que é cultura? Agora que já entendemos o que é cultura, vou estar apresentando para vocês 7 tipos de culturas. A primeira é a cultura de massa. O que vem a ser essa cultura de massa? Nada mais é do que o conjunto de ideias e valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícias, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especialidades locais ou regionais. A cultura de massa é usada para promover o consumismo entre os indivíduos, sendo um comportamento típico do capitalismo, que foi expandido de maneira drástica mesmo a partir do século XIX e XX. Além disso, a cultura de massa une aspectos da cultura erudita e da cultura popular, transformando-as em uma cultura mais acessível, simples e como entretenimento para o consumo geral. A cultura de massa se concentra principalmente para as grandes mídias, como televisão, redes sociais, focando no consumismo. Essa é a principal característica dessa cultura de massa. Uma grande questão é que, através da cultura de massa, as culturas erudita e popular deixa de ser uma experiência, uma vivência, uma identidade, para se tornar um conteúdo de entretenimento que pode ser vendido de alguma maneira. Um exemplo é a pintura, uma pintura bem conhecida, a pintura de Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, é considerada parte da cultura erudita. A pintura Mona Lisa começa a ser usada, como por exemplo, pela cultura em massa, estampando camisetas, um exemplo, ou fotos editadas, reproduzindo principalmente nas redes sociais, numa forma de entretenimento. Um exemplo de cultura popular transformada pela cultura de massa é o sertanejo. Esse estilo musical que surgiu nos meios rurais, numa forma de descrever a vida no campo, mas a cultura de massa, através do sertanejo universitário, transformou o estilo em entretenimento acessível a outros públicos. O segundo tipo de cultura é a cultura erudita. Diferente da cultura de massa, a cultura erudita é resultado do conhecimento adquirido por meio de pesquisa e de estudo
dos mais diferentes campos. Não é ofertado massivamente. Está disponível a poucos e representa uma forma de diferenciação social permitida pelo acesso ao conhecimento. Como exemplos, temos exposições artísticas, apresentações teatrais e concertos. A cultura erudita é aquela produzida pela classe média ou alta de um povo. Na verdade, é reproduzida pela classe média ou alta de um povo, como os intelectuais, os artistas, sendo financiado pela elite econômica. É o tipo de cultura que está concentrada no meio acadêmico. Um grande exemplo foi o movimento do Renascimento, onde seus artistas, e principalmente os pintores, eram financiados para produzir artes que seria apreciada pela elite social daquela época. É importante saber que, mesmo sendo considerado uma cultura da elite, a cultura erudita não necessariamente será produzida por essas pessoas, mas sim financiada por elas. E assim, como exemplos da cultura erudita, nós temos bastante forte são as exposições em museus, pintura, o balé, a ópera, entre outros, vários outros. Chegamos então no terceiro tipo de cultura, a cultura popular. Cultura essa que está intimamente relacionada com as tradições e os saberes, os quais são determinados pelo povo, como por exemplo as festas, os folclores, o artesanato, as músicas e as danças. Mais precisamente trazendo para a nossa realidade, a realidade rosariense, aqui as festas de santos, a nossa devoção ao Siriri, o Cururu, que é bastante presente na nossa cultura popular. Em oposição à cultura erudita, ela ocorre de forma espontânea e orgânica. Portanto, não está associada aos equipamentos culturais, ou seja, não está associada com equipamentos como museus, exposições em museus, cinemas, biblioteca, entre outros. A cultura popular é a base da cultura de qualquer povo e região. Uma característica importante desse tipo de cultura é que ela começa de baixo para cima, ou seja, são as classes populares que determinam o que é essa cultura e como ela deve ser reproduzida. Na cultura popular, seus elementos como as danças, os estilos musicais, costumes, são transmitidos de geração para geração por um povo. Por exemplo, nas festas, podemos identificar o frevo como pertencente ao estado de Pernambuco e a chula do Rio Grande do Sul, criados consequentemente pelo povo. No nosso caso aqui, nosso caso rosariense, o Siriri, o Cururu, são os estilos musicais que veio sendo passado de geração a geração. A quarta cultura é a cultura material. A cultura material representa o conjunto de patrimônios cultural e histórico formado por elementos concretos que ao longo do tempo foram construídos
pelo ser humano. Como, por exemplo, de cultura material, temos os elementos arquitetônicos, igrejas, museus, bibliotecas e os objetos de uso pessoal e coletivo, obras de arte, utensílios, vestimentas. Então, são os aspectos da cultura que são tangíveis, ou seja, aquelas que podem ser tocadas. São objetos físicos e concretos. A cultura material são elementos produzidos manualmente pelo ser humano e que se torna aspecto físico e cultural e tradição de um povo. Cultura imaterial. A diferença da cultura material para a cultura imaterial é formada pelos elementos intangíveis. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamento, costume e modo de fazer de um determinado grupo, considerada um patrimônio cultural transmitido entre gerações. Temos como exemplo as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais, as danças, a culinária. A sexta é a cultura organizacional. A cultura organizacional, também chamada como cultura corporativa, reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões e comportamento de determinada organização. Dentro do contexto da globalização e dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura foi criando padrões de funcionamento e operações. Por exemplo, dentro de uma empresa, a cultura organizacional é o conjunto de hábitos, crenças e normas que estabelecem o comportamento dos funcionários dentro de uma determinada empresa. A cultura organizacional define os princípios que constroem a identidade de uma organização, a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam, se transformam. E por último, mas não menos importante, a cultura corporal. A cultura corporal analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas ao movimento, como a dança, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades. Portanto, agora ficou um pouco mais fácil definindo, encontrando a importância da cultura dentro da sociedade, pois como vimos anteriormente, a cultura é a identidade de cada indivíduo, a identidade de cada povo, a identidade de cada grupo social, a identidade da sociedade. Aí está a sua importância, porque sem identidade não há indivíduo. Indivíduo não precisa da sua identidade. E a cultura vem ser isso, vem ser a identidade de determinados povos. Essa identidade que define o conjunto de manifestações, como as tradições, a dança, o estilo musical que aquele determinado grupo costuma estar ouvindo, a forma com que costuma estar se expressando, o falar, o dialeto e tudo. A arte está ligado à arte, está ligado à economia. Então, essa é a essência, é a importância da cultura
na sociedade. Assim como o britânico Edgar, bem no início deste vídeo, ele nos trouxe que a cultura é uma importante ferramenta para a sobrevivência humana. Então, pessoal, para encerrar esse vídeo, para finalizar esse trabalho, eu preparei um pequeno poema que eu vou estar declamando para vocês neste momento. Poema A Nossa Cultura. Ei, você pode viajar para qualquer lugar, mas cultura como a nossa não vai encontrar. Preste muita atenção no que agora eu vou dizer. Pacu assado, farofa de banana, Maria Isabel e tutu de feijão são comidas típicas dessa região. Ah, eu não posso me esquecer daquele arroz com galinha e pequi, paçoca de carne seca, que é uma delícia de enlouquecer. A cidade é Rosário Oeste, terra de gente boa e hospitaleira, que quando toca o siriri e o cururu, logo vão mexendo as cadeiras. Nas festas de santo tem algo que me encanta: a alegria, a generosidade, a devoção, que logo a gente percebe que vem lá do fundo do coração. Eita, povo bom, que quando alguém precisa, lá estão para lhe estender a mão. E atenção, porque vou te contar um segredo, e isso eu posso afirmar sem medo. Não importa o estilo que toca, seja o rasqueado, o shot e a lambada, o vaneirão ou o lambadão, o povo quando se ajunta e se alegra, arrebenta no salão. Essa é um pouco da nossa cultura, que de geração em geração eu hei de passar, e convido a todos a nossa cultura valorizar. Obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha contribuído com um pouco com o seu conhecimento sobre a importância da cultura para a sociedade. Obrigado, até a próxima.